Mais um item descreve o Senhor Jesus e que tem por propósito incutir no crente fidelidade a Cristo, numa sociedade hostil. Vejam como o versículo 5 descreve o Senhor Jesus. O texto diz que Ele é a fiel testemunha, o texto diz que Ele é o primogênito dos mortos, e vejam, o texto diz que Ele é o soberano dos reis da terra. Era tudo que os cristãos da Ásia tinham que ouvir, para que diante do culto ao imperador eles dissessem: não, eu não vou queimar incenso no altar de César, jamais. O meu rei é rei de César. Então César não é Senhor, Ele é Senhor. Ele é o soberano dos reis da terra. Os reis da terra se levantam para atacá-lo. Os reis da terra se levantam para hostilizar os seus servos. Os reis da terra o odeiam, zombam dele e rangem os dentes contra ele. Mas ele continua sendo o soberano dos reis da terra. E um dia ele se levantará. E ai dos reis da terra que o rejeitaram. O Senhor, o nosso Senhor, é o rei de todos os governadores do Brasil. O nosso Senhor Jesus é o rei de todos os políticos do Brasil. Ele está acima de todos. E Ele está vendo tudo que esses homens fazem. Todas as maldades feitas no nosso país, pelas autoridades. E não só no nosso país, mas no mundo todo. O Senhor está vendo tudo isso. E Ele um dia se levantará. E isso nos consola, saber que um dia o verdadeiro rei, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro soberano de toda a terra, se levantará e regerá as nações com cetro de ferro. Vejam o que diz o Salmo 2. O versículo 2 diz: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor, contra Yahweh, contra o Deus verdadeiro, o Deus soberano, o Criador dos céus e da terra, e contra o seu ungido, o seu Cristo, o seu Messias. É isso. Essa é a causa do seu ódio, do seu furor. Os cristãos do passado viram isso quando mataram Jesus e perseguiram a igreja. E nós vemos isso hoje ainda acontecendo. É um salmo profético, mostrando a reação do mundo contra o próprio Deus e contra o Messias, o ungido. Vejam como eles falam. O texto diz: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Nós não queremos o domínio de Yahweh. Nós não queremos o domínio do Senhor e do seu Cristo. É um salmo atual. É um salmo que poderia ter sido escrito hoje. Essa é a atitude que nós encontramos nas nações hoje em dia. Versículo 4 mostra a reação do Senhor. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Isso me faz tão bem. Quando eu leio os versículos 1 e 2, eu fico tão irritado, com tanta raiva. Meu sangue italiano começa a ferver nas veias. Italiano misturado com espanhol, imagina o que sai disso. Começa a ferver. Que raiva desses homens, desses governantes, dessas nações, desses poderes. Mas então vem o versículo 4. E o salmista diz a reação do Senhor quando vê isso. O Senhor ri deles. Bando de tolos. Vocês pensam mesmo que vocês mandam em alguma coisa? Vocês acreditam mesmo que vocês são os reis supremos? Vocês acreditam que vocês são a última autoridade? É sério isso? Vocês são tão tolos e tão estúpidos e tão imbecis e outros adjetivos que eu poderia dizer aqui, ao ponto de acreditar que
que vocês realmente dominam tudo? É sério isso? O Senhor zomba deles, Ele ri deles. O Senhor olha para as nações se levantando contra os seus valores, contra seus ensinos, contra a sua palavra. E eles orgulhosos dizendo que nós agora vivemos numa fase progressista, livres de valores antigos. O Senhor zomba, Ele ri desses homens. E vejam aqui no Salmo o aspecto mais escatológico. Veja o que Ele vai fazer. Na sua ira, a seu tempo, isso vai chegar. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar. Mas o que Ele vai falar? Nós podemos ter uma ideia na sequência do versículo. No seu furor, os confundirá. Ele vai deixá-los perdidos, perplexos, confusos. Um dia Ele vai se levantar e vai manifestar a sua ira. E essa ira será tão severa que esses homens ficarão perplexos, confusos, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber que decisão tomar.